Olá, tudo bem? Eu sou Eduarda, sou filha de Deus e vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre qual vai ser o propósito, desse canal aqui no YouTube. Confesso que não está sendo fácil para mim vir aqui gravar, porque eu tenho uma resistência assim um pouquinho maior de vir e falar, a público, mas Deus tem me quebrado aos poucos e aos pouquinhos eu tenho conseguido perceber que eu não posso esconder aquilo que Deus colocou no meu coração. E muitas das vezes, por eu ter uma formação que não é a que eu exerço agora, eu me cobrei porque eu estava fazendo algo que não foi o que eu estudei, né? Aí tinha aquela cobrança, não só minha, mas dos outros. Poxa, você fez uma faculdade para poder não exercer? Você vai falar sobre assuntos que são tão comuns, muitas das vezes não eram falados para mim, né? Não eram não é deixado de forma clara, mas a gente consegue entender pelas reações, pela forma como muitas pessoas recebem quando eu falo qual é o meu propósito no momento que Deus tem colocado no meu coração, que às vezes até para mim eu acho que é algo que todo mundo já sabe, que é algo que não faria diferença na vida de ninguém, ou que simplesmente é algo, como que eu posso dizer, que não vai, de certa forma, somar na vida do outro, porque é algo que muitas pessoas hoje ignoram, né? Assim, não se importam. E o que que seria este algo? Eu amo, desde que eu me conheço por gente, desde criança, a organizar. E organizar para mim, quando eu organizo, é quando eu coloco os meus pensamentos e assim as minhas emoções, quando eu realmente me realizo. Eu amo organizar, eu amo muitas das vezes limpar o ambiente. Eu sinto uma paz literalmente que excede a qualquer assim, entendimento humano. Que muitas pessoas poderiam falar, meu Deus, mas limpar uma cozinha, sei lá, organizar um armário, organizar uma gaveta. Só que eu percebo que quando eu organizo algo, a minha mente ela vai organizando também as minhas decisões e emoções de outras áreas. E isso faz um efeito em mim como se eu tivesse realmente, como é que eu te digo para vocês? Faz um efeito de realização. Eu me sinto realizada, sabe? E é uma sensação de paz, de alegria, ao mesmo tempo, assim, literalmente é como se fosse dar uma clareza na minha mente. Só que eu tenho percebido que por mais que para mim possa ser um assunto que muitas das vezes eu tenho essa vontade de pesquisar e eu pesquiso sobre métodos, sobre formas de organizar, eu gosto de ouvir sobre organização. E eu sempre gostei disso. E principalmente quando eu me casei, né, e me tornei mãe, principalmente, a organização virou para mim algo de refúgio, porque muitas das vezes eu não sabia como reagir em determinadas situações e ao organizar algo que nem tinha às vezes a ver com qualquer tipo de situação, eu conseguia resolver sensações que às vezes estavam me afligindo, por exemplo, uma ansiedade, um nervoso, algo do tipo. Para mim, quando eu até explico isso para outras pessoas, até familiares, não entendem. Quando eu falo assim, quando eu organizo, se eu estiver estressada, eu me acalmo. Se eu estiver ansiosa, eu também me acalmo. Por quê? O que eu acredito é o seguinte, que quando a organização chega no ambiente, na vida de alguém, eu não digo só organização de bens materiais, que eu digo assim, de uma roupa, de um armário, de uma prateleira, seja de onde for, mas eu digo organização em tudo. Organização para poder você cuidar da sua saúde, organização para sua alimentação, organização para suas finanças. Quando ela chega, ela vai realizar a maior diferença e a maior
bênção que você pode ter na sua vida, que é o tempo. O tempo é muito precioso, né? E conforme os anos vêm passando, não só eu que reparo, mas a gente tem a sensação de que o tempo está passando mais rápido. Eu creio sim que está passando mais rápido, né? Que na Bíblia fala que o tempo ia passar mais rápido. Mas eu também acredito que é porque a gente desperdiça muito do nosso tempo com coisas que não nos trazem realização. Muitas das vezes um serviço, um relacionamento entre famílias, entre irmãos, entre parentes, entre homem e mulher, entre igreja, entre líderes e assim por diante. E a gente se perde, né, naquilo ali, naqueles problemas, e ao mesmo tempo que a gente não resolve esses problemas, a gente também não resolve ao nosso redor. E aí o que acontece? O nosso redor acaba externando aquilo que está interno. E isso, para mim, é um diferencial absurdo. Eu percebo o quanto um ambiente, uma mesa, um lugar limpo, organizado, faz bem para o meu psicológico, faz bem para o meu emocional. Então, esse canal nada mais é do que um canal para tentar ajudar, tentar não, vamos te ajudar, né? Eu e Deus vamos ajudar vocês a conseguirem olhar para sua casa, para as suas coisas, sua família, suas finanças, tudo, porque eu também estou aprendendo. Organização é um constante aprendizado. É uma vida de prática, sabe? É uma vida de práticas, hábitos que você vai praticando, se torna um hábito, para que você consiga ter uma vida plena. E eu acredito que você, por mais que você trabalhe fora, porque tem muitas mulheres que falam, ah, Eduarda, mas é interessante esse assunto. Porém, eu trabalho fora, tomar meu cafezinho aqui, gente. Não tô nem cortando esse vídeo, não vai ser cortado, tá? Conforme sair, vai ser para vocês. É, voltando no que eu tava falando, eu trabalho o dia todo e eu não tenho tempo para poder organizar a minha casa. Eu abro meu guarda-roupa, ele tá uma bagunça. Eu abro a minha despensa e ela tá uma bagunça. Aí eu te pergunto o seguinte: o que você foi ensinado a vida toda? Talvez você tenha sido ensinado, como todos nós, a ter um dia de limpeza, um dia de organização. Então, como você fica um dia inteiro limpando, e às vezes no final daquele dia, vamos dizer, você trabalha de segunda a sexta, aí no sábado é o dia de você limpar a casa. Você fica tão sobrecarregado, você sobrecarrega tanto, e no final você percebe que você só limpou, que você não organizou, que no próximo dia você está com o mesmo cansaço do dia anterior. Então, o que eu quero trazer para vocês é facilitar essa questão de cuidados com a casa, de pequenos hábitos, né, pequenas práticas, e principalmente a clareza de que você não nasceu e não vai morrer desorganizado, porque se você é filha de Deus, você crê em Deus, você não pode crer que você é desorganizado. Já para de usar essa palavra, eu sou desorganizada, não tem jeito. Tem jeito sim. Você vai começar a falar todos os dias. Se for necessário, olhe para você no espelho, olhe para você e fale assim: eu sou organizada, mesmo que você não perceba a organização em você. Comece a falar que você vai com toda certeza. A palavra tem força. A palavra, ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Você vai estar abençoando a sua vida com organização e Deus, juntamente com o seu esforço, vai fazer com que você seja uma pessoa mais organizada. E, principalmente, a principal questão, me trazem assim: Eduarda, a questão é a seguinte, eu até sou organizada, ou até gostaria de ser organizada, porém não me sobra tempo. Ou outras pessoas me falam assim, não, na verdade, Eduarda, eu odeio cuidar da minha casa. Essa palavra. Não gosto, faço porque preciso, não vejo vontade de organizar. Talvez o que precisa mudar é o seu olhar. E você entender, como eu ouvi uma, se não me engano é a Andrea, eu não lembro sobre o nome dela agora, mas ela fala sobre organização também. Ela falou, você não é dona de casa, você é dona da casa. Talvez hoje em dia você tenha algum ajudante, mas você tem que entender que você é a dona da casa. Você precisa direcioná-la a fazer aquilo que é necessário na sua casa.
Se você não souber o que precisa ser feito, ela vai fazer aquilo que ela acha que deve ser feito. E talvez no final você ainda se frustre, porque você vai virar e falar assim: poxa, eu pago uma pessoa para cuidar da minha casa e a minha casa está desorganizada. Porque a pessoa, às vezes, você paga ela para te auxiliar na limpeza e não na organização. E eu creio que a organização da casa é sim um ato assim interior que precisa sair, né? Algo interior que precisa refletir no exterior, que vem da mulher. A mulher, ela tem esse dom de trazer beleza, organização. Talvez você esteja perdida, você tenha perdido ou por crenças, ou por falas que você sempre ouviu na sua vida, ou simplesmente por praticar uma feminilidade que não é ser fofa, é a feminilidade de ação, de querer ver o seu redor com beleza, porque não adianta a gente falar, ah, não, beleza não importa, beleza importa, o seu ambiente importa. E quando se tem organização primeiro, você consegue depois pensar no que é belo. Ao organizar, você vai sentir vontade de trazer beleza. Então, este canal é exatamente para isso. Este é o meu propósito. E eu espero assim que vocês tenham gostado. Eu sei que muitas pessoas esquecem de curtir, de compartilhar, de escrever, de comentar. Comenta aqui para mim. O que é mais difícil para você na sua casa? É você limpar? É você organizar os guarda-roupas ou precisa ser organizado? Ou talvez é você superar crenças e falas de que mulher só serve para limpar a casa e não serve para mais nada, e por causa disso você simplesmente não cuida da sua casa, com medo de ser vista simplesmente como uma dona de casa. Então, me conte aí, fala o que vocês acharam desse vídeo. Por favor, me ajuda se puder compartilhar, divulgar o vídeo. É um vídeo que eu creio que é simples, mas é um vídeo que nos alerta a olhar para dentro da nossa casa, do nosso lar e para dentro da gente. Porque a nossa casa, ela só é um reflexo do que a gente é, né? E de como a gente está, tá bom? Pretendo trazer mais vídeos sobre isso. E se você gostou, como eu já disse, faça tudo isso que eu te pedi, ou me deixa pelo menos um coraçãozinho, uma palavra de Deus, mas eu creio que Deus tem o melhor para nós. Para finalizar, vou trazer uma palavra, tá? Que ao pensar, eu estava vendo um podcast da Ângela Cirilo, né? Com a Karina Bach, e ela estava falando sobre os propósitos, sobre os sonhos dela, e como eles pareciam mirabolantes, inatingíveis para muitas pessoas, mas que para ela, e principalmente para Deus, sempre foi algo que ia ser realizado uma hora ou outra. E ela tem realizado todos esses sonhos. E eu senti um incômodo depois desse vídeo. Eu falei, eu não posso ficar do jeito que eu estou. Não posso ficar parada sem exercer o meu propósito, porque eu, como eu disse, eu me formei numa faculdade, eu tive uma filha, e depois de ter essa filha, eu tive que fazer muitas escolhas, e uma delas foi a minha filha. E eu realmente, por mais que eu amasse a minha profissão, eu não sinto que a minha vontade e que é o desejo de Deus agora é que eu exerça. E sim, o que Deus quer que eu exerça é ajudar as pessoas, conforme eu posso ajudar, com o conhecimento que eu tenho e com esse incômodo que eu tenho desde pequenininha, essa vontade de exercer, de cuidar, sabe? É isso. Eu vou trazer mais vídeos sobre isso. Me desculpe se eu me enrolei um pouquinho para falar, mas foi de coração. Vou falar a palavra aqui para vocês e eu termino este vídeo, tá bom? Eu vou ler com vocês aqui agora Lucas 33, tá? Lucas 11, 33. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. É exatamente isso.
Eu não posso ficar escondida, podendo ajudar tantas pessoas com o conhecimento que eu tenho, que parece algo tão simples e tão comum, mas que pode fazer uma diferença na sua casa, na sua família e principalmente na sua vida. Tá bom? Um beijinho, que Deus acompanhe vocês, que o Espírito Santo venha convencer vocês e principalmente trazer ao conhecimento, ao pensamento, aquilo que traz esperança. Beijo no coração.